Bom dia, começa agora mais um InfoMoney na Bolsa nessa quinta-feira, dia 22 de outubro. Bom, vamos falar um pouco de mercado. O dia hoje começa mais aliviado na Bolsa, depois da reunião do Copom ontem, grande esperada pelo mercado. O comitê decidiu manter a taxa Selic em 14,25% ao ano, como já era esperado pela ampla maioria dos analistas e economistas do mercado. A grande novidade mesmo veio na nota divulgada pelo BC. Ele tirou a sinalização de que buscará a convergência da meta da inflação, hoje em 4,5% para 2016, passando isso para 2017. Na nota, o BC fala: o comitê entende que a manutenção desse patamar da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado é necessária para a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante da política monetária. Esse horizonte seria de 24 meses a partir do momento atual, ou seja, em outubro de 2017. O reflexo disso a gente já vê no mercado hoje com os juros, os contratos DIs mais curtos caindo por conta do comunicado. O DI para 2017, por exemplo, que precificava uma Selic acima de 15%, caía cerca de 1%, mais ou menos. O único que mostrava uma sinalização de alta, até o momento que eu tinha visto, é o DI mais longo de 2021. Era o único contrato que estava subindo hoje. Nos comentários aqui de economistas, depois da reunião do Copom, eu ressalto aqui uma opinião da Rosenberg, da consultoria Rosenberg, falando que a autoridade monetária se compromete em questão de credibilidade, uma vez que terá um problema mais grave para convencer a sociedade de que vai entregar a inflação na meta. A LCA fala que a expectativa é de que o BC não esteja inclinado a responder ao aumento dos riscos inflacionários decorrentes da desvalorização aguda do câmbio, com uma nova rodada de elevação da taxa básica de juros. Já o Nomura comenta que a inflação deve ficar estável em 2016, ou seja, tudo isso aí contribui para esse cenário de queda nos contratos futuros de juros daí mais curtos. Bom, ainda passando pelos destaques internos, a gente tem destaque para o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que ganhou uma sobrevida política, agora com o novo pedido de impeachment nas mãos. Segundo o Estado de São Paulo, o pedido torna-se um requerimento válido para barganhar o governo e a oposição. Os dois lados interromperam negociações para eventual sucessão à presidência da Câmara, segundo a Folha. O déficit, a revisão no orçamento também entra na pauta. Acerto parcial das pedaladas limitará o déficit esse ano. Proposta da revisão da meta de 2015, que será encaminhada ao Congresso, a expectativa é que seja encaminhada até o final dessa semana, pode contabilizar o pagamento de até 90% das pedaladas fiscais, segundo informou o deputado Hugo Leal, relator do projeto que modifica a lei das diretrizes orçamentárias desse ano. O cenário considerado ontem à noite era que o governo fosse contabilizar um déficit orçamentário esse ano entre 50 bilhões e 76 bilhões de reais. Nos destaques também a gente teve indicador, o PME, mostrando uma taxa de desemprego estável em setembro, em 7,6%. Voltando ao campo político, o governo ganha aí tempo nas questões das pedaladas, com um prazo maior garantido pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Ainda nos destaques, ontem a Dilma mostrou ser contra o corte no Bolsa Família, proposto como uma medida aí para ajudar na receita do governo. A presidente afirmou que não vai permitir esse corte de 10 bilhões no programa Bolsa Família. A presidente afirmou que cortar o Bolsa Família significa atentar contra 50 milhões de brasileiros que hoje têm uma vida melhor por causa do programa. Bom, lá fora, os mercados operavam sem uma direção clara.
com queda nos preços do petróleo, penalizando ações do setor de energia. Destaque fica também para a coletiva do presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, às 10h30, horário de Brasília. Bom, agora passando para os destaques corporativos, vamos ver o que tem de destaque na Bolsa hoje, mostrando na maior queda do Ibovespa, está a Natura, que soltou resultado ontem à noite do terceiro trimestre. O papel cai 5% hoje. A companhia, que é a maior fabricante de higiene e beleza do país, teve lucro líquido de 131,8 milhões de reais no terceiro trimestre, mostrando uma queda de 38,6% na comparação do mesmo período com o ano passado. A receita líquida somou 1,9 bilhão, alta de 6,9% no período. Nos comentários das corretoras, o Bradesco destacou que, apesar do aumento que se viu na receita da companhia nas operações internacionais, isso aí não compensou as pressões inflacionárias no Brasil, desvalorização do real, aumento do IPI, além do menor volume de venda nas operações domésticas. Segundo o dado aqui da Natura, a operação no Brasil caiu 9,7%, enquanto isso lá fora as operações subiram 75,8%. Mas lembrando que a participação das operações internacionais no balanço da Natura ainda é bastante reduzida. O BTG ressaltou que o resultado vem em linha, mas com EBITDA pior do que o esperado. Reflexo a gente vê hoje nos papéis da companhia, que cedem aí 5% na Bolsa. No campo positivo, tem os papéis da Gol, Petrobras subindo forte também e Vale mostrando uma alta superior a 1%. A mineradora também reportou resultado nessa manhã, registrando aí um prejuízo líquido de 6,6 bilhões de reais no terceiro trimestre, contra lucro líquido de 5,1 bilhões no segundo trimestre de 2015. A companhia citou efeitos da desvalorização do real sobre seus resultados financeiros. O resultado financeiro líquido da empresa foi negativo em 7,18 bilhões de dólares no terceiro trimestre. No mesmo período de 2014, essa perda financeira havia sido de 3,37 bilhões de dólares. No terceiro trimestre de 2014, a empresa registrou um prejuízo de 3,3 bilhões, ou seja, o prejuízo que a gente viu nesse trimestre também foi superior ao prejuízo visto no mesmo período de 2014. Em dólares, o prejuízo da mineradora no terceiro trimestre foi de 2,1 bilhões de dólares, né, em linha com a pesquisa da Reuters, com 7 analistas que projetava prejuízo de 2,2 bilhões de dólares. Destaque aqui para o comentário, o BTG, Citi e a XP Investimentos comentaram que o resultado da Vale vieram em linha com o esperado, mas eu destaco aqui o comentário do Citi, que ressaltou como positivo a queda na dívida da empresa auxiliada pela venda de ativos. Exatamente por conta disso, o banco acreditava que os papéis pudessem reagir positivamente hoje, e é isso que a gente vê nessa manhã. Vale lembrar que a companhia já iniciou, agora às 10h22, iniciou às 10 horas dessa manhã uma teleconferência com os investidores para falar sobre o resultado. Lembrando que essas teleconferências normalmente trazem também volatilidade para o papel, dado que a companhia pode trazer alguma sinalização aos investidores. Bom, passando aqui ainda entre os destaques, os bancos ontem tiveram um rating cortado pela Fitch, depois da agência de classificação de risco cortar o Brasil na semana passada. Agora foram a vez dos bancos. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, BNDES, Caixa Econômica foram entre os principais bancos, tiveram um rating cortado. Na opinião da agência, os bancos brasileiros estão enfrentando fortes contratempos em função da deterioração do ambiente operacional, apesar de terem uns colchões de reserva importantes em termos de capacidade de geração de resultado. Passando ainda entre os destaques, Petrobras, segundo informações do Valor, a companhia
vai se reunir amanhã para avaliar a proposta de venda de até 25% da BR Distribuidora. O parceiro estratégico que assumiria essa participação já estaria definido. A operação ganha uma importância maior agora diante da resistência do governo da Bahia e da Termogás à principal negociação em curso da companhia, que é a venda de 49% da Gaspetro para a Mitsui, uma disputa que pode atrapalhar um acordo avaliado em 2 bilhões de reais. Sobre Itaú, também tem notícia de que o banco assinou um contrato para comprar 50% da empresa que realiza serviços de pagamentos eletrônicos de pedágio, a ConnectCar, por 170 milhões de reais em dinheiro. A compra seria feita por meio do Grupo Rede. Segundo o BTG, a aquisição, embora represente um baixo market cap do banco, é positiva devido ao ponto estratégico da operação. Bom, para finalizar nos destaques, eu vou comentar hoje também um relatório que saiu do BTG falando sobre o setor de construção civil. Os analistas do banco se encontraram ontem em um almoço com o pessoal da Secov São Paulo e, como era esperado, trouxeram uma visão bem negativa para o setor. Na cidade de São Paulo, mostrou uma região mais difícil do que a região metropolitana, com os estoques batendo a máxima histórica em 27 mil unidades por conta de um grande gap entre o lançamento e a venda. A impressão que eles tiveram é que os preços vêm corrigindo, mas ainda de forma bem suave. Eles destacaram ainda o maior foco das incorporadoras em lançarem projetos com ticket médio mais baixo, e a esperança, segundo o pessoal da Secov, seria o lançamento da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida, que deve contar com reajuste no teto do preço por unidade. O Conselho Curador do FGTS se reúne na semana que vem, no dia 27, e deve aprovar o orçamento do fundo para 2016. É importante ficar atento a isso, a qualquer sinalização no programa Minha Casa Minha Vida, dado que na Bolsa a gente tem a MRV e Direcional, que tem forte exposição ao programa Minha Casa Minha Vida. Qualquer sinalização pode mexer com os papéis na Bolsa. Bom, pessoal, é isso. Encerro o programa por hoje e eu espero todos vocês amanhã, no mesmo horário, para comentar sobre Bolsa. E até mais. Bons trades a todos. Ficamos por aqui.